curiosidades do mundo animal nos oceanos, encontramos uma vasta e maravilhosa biodiversidade que ainda não foi estudada. Dentro dessa diversidade fascinante, encontramos animais da ordem Octopoda, que conhecemos popularmente como polvos. Eles chamam a atenção por seu aspecto peculiar e já inspiraram muitas lendas e histórias sobre monstros marinhos. Por outro lado, também geram interesse científico por diferentes particularidades que possuem. Entre os aspectos peculiares, encontramos o sistema circulatório do polvos. Afinal, quantos corações tem um polvo? Vários ou apenas um? Continue lendo este artigo de Perito Animal para tirar suas dúvidas. Também lhe pode interessar animais que não têm coração, como é o sistema circulatório dos polvos. Os cefalópodes, que é a classe à qual pertencem os polvos, são considerados o grupo mais complexo de invertebrados, pois embora tenham características comuns com o resto dos moluscos, apresentam diferenças significativas que os colocam em uma gama diferente. O processo evolutivo forneceu a esses animais características particulares que os tornam um grupo altamente competitivo nos ecossistemas marinhos. Apesar da presença de um pigmento que não é muito eficiente para usar oxigênio, graças a várias estratégias adaptativas, eles são capazes de habitar desde o fundo do mar até áreas próximas à superfície. São também excelentes nadadores, possuindo importantes sistemas de defesa e ataque, mas, além disso, são muito bons caçadores. Todas estas vantagens não poderiam ser desenvolvidas sem a presença de um sistema circulatório dotado de excelentes capacidades. A seguir, explicamos que tipo de sistema circulatório os polvos possuem. Sistema circulatório fechado. O sistema circulatório do polvo é fechado, o que significa que o sangue que circula é mantido dentro dos vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos com elasticidade. Seus vasos sanguíneos têm elasticidade, como os dos vertebrados, e são contráteis. Pressão sanguínea alta. Os pulsos do coração geram importantes gradientes de pressão sanguínea, de modo que estes animais têm pressão sanguínea alta. Isto se deve principalmente ao fato de que eles têm mais de um coração. Já explicaremos quantos corações tem um polvo. Sangue azul. O pigmento respiratório responsável pelo transporte de oxigênio no sangue é a hemocianina, que é feita de cobre e dá ao sangue destes animais uma cor azulada. Isto é dissolvido no plasma sanguíneo dos polvos, e não em suas células brancas com alto consumo de oxigênio. Polvos e cefalópodes em geral têm uma baixa capacidade de transporte de oxigênio, um aspecto que foi resolvido com o desenvolvimento de brancas com alto consumo de oxigênio e outros mecanismos para promover a troca de gás. Variam o volume de sangue em suas brânquias. Eles têm a capacidade de variar o volume de sangue em suas brânquias, dependendo das necessidades de oxigênio em um determinado momento. Sangue viscoso. Eles têm sangue viscoso, porque embora o conteúdo de água do sangue seja alto, também o é o conteúdo sólido. Agora que sabemos mais sobre o sistema circulatório, vamos ver quantos corações tem o polvo e os motivos que explicam isso. Quantos corações tem um polvo? O polvo tem 3 corações, sendo um principal e 2 secundários. O principal é chamado de coração sistêmico ou arterial e os outros 2 são os corações branquiais. Vamos agora explicar as diferenças entre cada um deles. Coração sistêmico ou arterial. Este coração é composto por um ventrículo, ao qual as principais artérias estão conectadas, e 2 átrios, que recebem o sangue das brânquias. Este coração bombeia o sangue por todo o corpo, e é o órgão que distribui as altas quantidades de tecido sanguíneo que estes animais necessitam. Corações branquiais. Os 2 corações branquiais são menores e atuam como bombas auxiliares, enviando o sangue para as brânquias, onde ocorrerá a oxigenação do sangue para que depois possa ser distribuído para o resto do corpo, oxigenando-o completamente. Na imagem seguinte podemos ver onde se encontram os 3 corações do polvo. Imagem, reprodução. Passei direto porque o polvo tem 3 corações, apesar de possuírem várias características que os tornam animais bastante avançados. Os polvos têm algumas características desfavoráveis para sua própria espécie. Tais características fizeram com que eles se adaptassem ou evoluíssem para otimizar sua sobrevivência no curto período de tempo que, geralmente, tem um polvo vive entre 3 e 5 anos em média, dependendo da espécie. Nessas circunstâncias, a presença dos 3 corações no polvo desempenha um papel fundamental. Por um lado, a capacidade de aumentar ou diminuir seu volume de sangue os ajuda especialmente ao caçar suas presas ou ao fugir de um predador. Por outro lado, os polvos geralmente preferem o fundo do mar, que muitas vezes é carente de oxigênio. Entretanto, suas brânquias são altamente eficientes em absorver o pouco oxigênio que possa haver, ainda mais que as dos peixes,
permitindo-lhes o acesso às presas que outros animais marinhos não podem alcançar. A tudo isso, devemos acrescentar que os animais aquáticos estão sujeitos a uma pressão maior do que os que habitam os ecossistemas terrestres. O fato de o polvo possuir 3 corações faz com que seu organismo se adapte bem ao ecossistema marinho e possa sobreviver como espécie. Embora os polvos não sejam os únicos animais com mais de um coração, eles atraem a atenção devido à sua anatomia peculiar, mas também porque os estudos científicos mostram cada vez mais singularidades destes animais, entre as quais se destaca a sua inteligência. Quantos tentáculos tem um polvo? Agora que você já sabe quantos corações tem um polvo, você também pode se perguntar quantos tentáculos tem um polvo. E a resposta é que ele tem 8 tentáculos. Nesses 8 tentáculos encontraram-se potentes e fortes ventosas, que são utilizadas para um polvo agarrar-se a qualquer superfície. Vamos conhecer outras características dos polvos. O polvo pode mudar sua aparência física, como fazem os camaleões, bem como sua textura, dependendo do ambiente ou dos predadores presentes. Ela é capaz de regenerar seus tentáculos se eles forem amputados. Os braços do polvo são extremamente flexíveis e têm movimentos infinitos. Para garantir um controle adequado, ele se move utilizando padrões estereotipados que reduzem sua liberdade e permitem um maior controle do corpo. Cada tentáculo do polvo tem cerca de 40 milhões de receptores químicos, de modo que se considera que cada um, individualmente, é um grande órgão sensorial. Existe uma relação entre os receptores olfativos no cérebro do polvo e seu sistema reprodutivo. Eles são capazes de identificar os elementos químicos que flutuam na água de outros polvos, mesmo através de suas ventosas. E já que estamos falando dos corações e tentáculos do polvo, talvez você se interesse por este vídeo sobre os 7 animais marinhos mais raros do mundo. Se deseja ler mais artigos parecidos a quantos corações tem um polvo, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Curtis, H. Barnes, N. Schneck, A. Massarini, A. 2008. Biologia. Editorial Médica Pan-Americana, Madrid. Guerra, A. 2006. Estratégias evolutivas de los cefalópodos. Investigação y Ciência. Disponível em ilt.i/https://www. Investigação e Ciência. es/filos/5297. PDF e GT. Acesso em 5 de janeiro de 2021. Hernandes, J. 2000. Biologia, Ecologia y Pesca del Pulpo Comum, Octopus vulgaris, Cuvier 1977. Em águas de Gran Canaria. Tesis doctoral da Universidade de Las Palmas de Gran Canaria, Espanha. Disponível em ilt.i/https://accedacris. Opc. es/andel/0553/1923 IGT. Acesso em 5 de janeiro de 2021.